Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não se inscreveu, clique aqui abaixo e se inscreva, porque toda segunda-feira a gente vai ter um novo vídeo aqui sobre avaliação, tratamento, hérnia de disco, nervo ciático, estenose, dor crônica, tudo aquilo que envolve a coluna lombar. Então, se você ainda não se inscreveu, clique aqui, se inscreva para receber conteúdo de qualidade toda segunda-feira e o melhor ainda, de forma gratuita, tá bom? Vamos lá para esse assunto, né, do vídeo de hoje. O que a gente vai falar ao longo desse vídeo? Eu quero trazer para vocês 4 temas, 4 termos de dor que gera muita confusão nos fisioterapeutas, nos profissionais de saúde de uma forma geral e principalmente nos pacientes, tá? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dor ciática, sobre dor radicular, radiculopatia e dor referida. A gente vai entender cada uma delas, qual a definição, o que significa uma dor radicular, o que significa uma ciática, o que significa uma dor referida e quais as características dessa dor. Então, ao final do vídeo, você já vai estar entendendo muito bem sobre todas elas, as características de cada uma delas e se o paciente o que o paciente apresenta naquele momento quando você vai fazer a avaliação dele, tudo bem? Então a gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre uma dor que é muito comum e que também é muito confundida com uma dor ciática, principalmente pelos pacientes ou por fisioterapeutas que não estão familiarizados com isso, tá? A gente vai falar agora sobre a dor referida, tá? A dor referida, o que é uma dor referida? É uma dor que os pacientes sentem num lugar distante da lesão. Tá? A gente tem um exemplo clássico dos pontos gatilhos, onde a gente tem a causa dessa dor no músculo, mas o paciente ele pode sentir numa região distante da onde o músculo está localizado. Tá? Um exemplo, o quadrado lombar, ele está localizado ali entre as últimas costelas e a crista ilíaca, e ele pode gerar dor no glúteo ou também na região posterior da coxa, por exemplo. Então, isso nós chamamos de dor referida, tá? A definição original de uma dor referida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor é dor percebida como surgindo ou ocorrendo em uma região do corpo inervada por nervos ou ramos de nervos diferentes daqueles que inervam a verdadeira fonte da dor. Complexo isso, né? Mas vamos tentar simplificar um pouco essa definição. Quando a gente sente uma dor, o nosso cérebro ele manda essa mensagem para a medula espinhal, tá? Essa mensagem, vamos chamar assim, dessa mensagem da lesão, onde existe o processo, a região dolorosa, ele recebe essa mensagem na medula espinhal. Só que a gente também está recebendo outras mensagens do nosso corpo, do pé, da perna, do glúteo, da cabeça, dos braços, a gente também está recebendo essas mensagens normais, tá? Que não seriam mensagens de dor, tá? De uma forma muito simplificada e muito resumida isso aqui, tá? E o que acontece? Quando o cérebro ele não consegue diferenciar do que é uma lesão, do que é uma mensagem dolorosa, vamos dizer assim, de uma mensagem normal. Que eu estou sentado, está havendo uma pressão aqui do meu glúteo sobre a cadeira, por exemplo, ele não consegue diferenciar essa mensagem de dor e essa mensagem normal de pressão que o cérebro, que está enviando isso para a medula espinhal. Então, o cérebro ele acaba confundindo essas duas mensagens e ele gera essa dor mais distante do local. Tá? Então, é uma forma simplificada de a gente dizer que o cérebro ele confunde o local da dor e ele gera uma dor distante da onde ele está recebendo essa mensagem. Tá? Então, gera uma confusão e por isso essa dor referida. Essa é uma justificativa do porquê que a gente sente uma dor distante do local real da lesão. Tudo bem? E a gente tem dois tipos de dor referida. A dor referida visceral e a dor referida somática, tá? Então vamos entender melhor qual a diferença entre elas. A dor referida visceral, ela é uma dor gerada, causada por um órgão interno. O intestino, o coração, o rim. E o coração talvez seja o exemplo mais simples de você, ou que você já conhece, né? Quando o paciente está tendo um infarto, alguma coisa nesse sentido, ele relata dor, dormência,
sensações diferentes no braço esquerdo. Então isso é uma dor referida do coração. E a dor referida somática, ela pode vir de tecidos somáticos, então do disco, do músculo, das articulações facetárias, aonde o paciente ele pode sentir dor à distância desses tecidos, tá? Então, o caso do disco, por exemplo, ele pode gerar uma dor no glúteo posterior de coxa, as articulações facetárias também pode gerar essa dor no glúteo ou no posterior de coxa. Então a gente precisa entender que isso é uma dor referida e não é uma dor radicular, tá? Porque isso vai fazer com que a gente entenda qual tecido que está envolvido nessa dor do paciente, tá? Então, não é porque a dor desce para a perna, e aí está a grande confusão dos fisioterapeutas, profissionais de saúde e paciente, que ela é uma dor do nervo, que ela é causada por uma dor do nervo. Então, muitas vezes, a maioria delas é uma dor referida. Então, a gente precisa entender, porque não é o nervo que está causando essa dor, apesar dessa dor estar descendo para a perna, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente entenda a diferença de uma dor referida e uma dor radicular. Tá? Então, vamos falar o que é a dor radicular. Tá? Então, a dor radicular é, sim, a dor do nervo. Então, o paciente ele vai sentir, quando ele está com uma dor radicular, ele vai sentir uma dor que desce para a perna, no caso da lombar. Se for na cervical, essa dor vai descer para o braço, tá? Mas eu estou focando aqui no assunto um pouco mais da lombar, porque a gente confunde muito isso com a ciática, tá? Na cervical isso não acontece tanto, essa confusão. Então quando a gente fala de dor radicular, a gente está falando de uma dor do nervo, uma lesão, uma inflamação, uma irritação do tecido nervoso. E aí o paciente ele vai sentir uma dor que vai descer por toda a perna e ele vai relatar para você, né? Na verdade, ele vai relatar, ele vai dizer para você que a dor ela segue um trajeto específico, tá? Podem haver algumas variações, não ser exatamente o trajeto de um dermato, mas a grande maioria vai falar para você que a dor corre num trajeto específico, tá? Ele consegue mostrar para você o caminho exato da dor que ele sente, tá? É muito comum ele relatar para você sensações de agulhadas, de fisgadas, choques e formigamentos, tá? E para a gente diferenciar principalmente a dor referida da dor radicular, são os testes onde a gente vai gerar mais tensão no nervo e quando a gente gera mais tensão, o paciente relata mais dor, tá? E no caso da lombar e no caso do nervo ciático ou do nervo femoral, os principais nervos que a gente tem ali saindo da coluna lombar, os pacientes eles vão sentir dor se a gente fizer os testes de Lassègue, os testes do Slump Test e o Slump femoral, onde a gente vai gerar tensão nesses dois nervos, o Lassègue e o Slump Test no nervo ciático e o Slump femoral a gente vai jogar tensão no nervo femoral, tá? Normalmente o paciente vai relatar para você uma dor aguda, intensa e geralmente ela é muito incapacitante para o paciente. É difícil de ele ficar muito tempo sentado, é difícil de ele ficar muito tempo em pé, ele não encontra muitas posições de alívio. Normalmente o alívio ele fala que quando ele deita com a perna dolorosa para cima, quando ele dobra um pouco a perna, esses são características que o paciente vai falar para você, apresentar para você quando ele tem uma dor radicular, tá? E a radiculopatia, João, qual a diferença então da dor radicular para a radiculopatia? A radiculopatia também é um problema do nervo, tá? Só que não, no entanto, ela não precisa ser dolorosa. A radiculopatia é algo que diminui a função do nervo, que dificulta a mensagem da coluna para o nervo, tá? Sendo bem simplista aqui nessa explicação, mas o que vai acontecer? O paciente ele vai apresentar perda de força, ele vai apresentar perda de sensibilidade, ele vai apresentar diminuição dos reflexos, principalmente o patelar e o aquileu no membro inferior, tá? Então, quando isso está presente, ou seja, o paciente apresenta perda de sensibilidade e ou perda de força e ou diminuição dos reflexos,
significa que esse paciente ele tem uma radiculopatia, tá? Então o paciente ele pode apresentar uma dor radicular com radiculopatia, ou o que a gente chama de radiculopatia dolorosa, tá? Então ele pode ter dor com as características de uma dor radicular e também apresentar perda de força, diminuição dos reflexos e diminuição de sensibilidade, tá? Então, o paciente ele está com uma dor no nervo e também está com perda de função nervosa. Então, ele está com uma radiculopatia dolorosa. O paciente ele pode apresentar apenas a dor radicular? Pode. Ele pode ter uma dor, mas ele não tem perda de função do nervo. Então, isso é importante, então presta atenção e anota isso. Porque o paciente ele pode ter uma dor radicular sem a perda de função do nervo. Então, ele só tem uma dor radicular sem radiculopatia. Agora, o paciente ele pode apresentar as duas coisas, ou seja, ele tem dor e ele tem perda de função do nervo, e ele pode apresentar apenas a radiculopatia. Ele não tem dor, mas ele tem perda de função. Então, ele tem perda de força, ele tem perda de sensibilidade, diminuição dos reflexos, mas ele não relata a dor para você, tá? Então, esse paciente tem uma radiculopatia e não tem uma dor radicular. É menos comum de a gente receber isso no nosso consultório, mas você agora, depois desse vídeo, já sabe diferenciar uma dor de outra, tá? E agora, o que é a ciática, né? Eu já falei para você sobre dor referida, eu já falei sobre dor radicular, eu já falei sobre radiculopatia, tá? E o que é a ciática? Tá? O paciente, uma coisa também que é importante que você saiba, que o paciente também pode apresentar dor radicular, dor referida e radiculopatia tudo ao mesmo tempo, tá? Então, é difícil um pouco, às vezes, a gente diferenciar, mas alguns pacientes podem apresentar as três coisas, tá? Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A hérnia de disco, por exemplo, é a principal causa de dor radicular e de radiculopatia, tá? E o disco, ele também pode gerar essa dor referida no glúteo e posterior de coxa. Então, o paciente pode apresentar, por conta de uma hérnia de disco, uma dor referida, uma dor radicular, junto com uma radiculopatia. Mas agora, você entendendo os sinais e sintomas, você já vai perceber se esse paciente tem dor referida, com dor radicular e radiculopatia, ou se ele só tem uma dor referida com dor radicular, ou se ele só tem uma dor radicular, ou ele só tem uma dor referida, tá? Então, entendendo esses termos, você vai conseguir diferenciar e vai saber avaliar, vai saber ser cada vez mais certeiro na sua avaliação e no seu tratamento. Isso vai gerar mais confiança também para o seu paciente, tá? E a ciática, qual que é a diferença da ciática para esses dois termos? A ciática ela é um termo generalista, tá? O paciente, qualquer dor que desce para a perna, a gente costuma chamar de ciática, tá? Isso facilita um pouco a gente explicar para o paciente o que ele está sentindo. É mais fácil você falar, olha, você está com o seu ciático inflamado, com o seu ciático irritado, você está com uma dor ciática, você está com uma dor no ciático, do que dizer para ele que ele está com uma dor radicular ou com uma radiculopatia dolorosa, tá? Então isso facilita um pouco o nosso trabalho porque é um termo popular. Mas é importante que quando o paciente chega com uma dor referida, ele não tem uma característica de dor radicular que você aprendeu nesse vídeo. Ele não tem os testes neurais positivos. Você fez o teste de Laseg, você fez o teste de Slump, e ele não apresenta esses testes positivos. Então, é importante que você explique para ele que essa dor que ele está sentindo, apesar de descer para a perna, não é uma dor radicular, e sim uma dor referida. E aí você explica para esse paciente o que é uma dor referida. Que pode ser que o músculo seja a causa dessa dor no glúteo e no posterior de coxa. Ou pode ser que o próprio disco dele esteja causando um pouco desse desconforto, tá? Então é importante que você saiba avaliar, entenda os sinais e sintomas de cada característica dessa dor, para que daí você explique para o paciente. Não há nada de errado, apesar da comunidade científica pedir para que não utilizemos mais o termo ciática, não há nada de errado em você usar, porque é um nervo popular e fica muito mais fácil. A gente fala a linguagem do paciente, então fica mais fácil de a gente se comunicar. Mas se ele vem
com a ideia de que o ciático dele está inflamado e você percebe que é uma dor referida, explique isso para ele, tá? Mostre para ele que o que pode estar causando a dor desse paciente, tá? Então, não se prenda muito a não usar o termo ciática, mas entenda se realmente o ciático está participando dessa dor do paciente ou não, tá? Para que você explique isso para o paciente. É muito mais importante que você saiba explicar o que está acontecendo do que você utilizar ou não o termo da ciática, tá? Então, ela é um termo generalista que cada um usa para uma coisa. Mas agora, a partir desse vídeo, você sabe utilizar o termo correto. Então, você pode utilizar a ciática para o paciente, explicar para ele que o ciático está inflamado, desde que você entenda as características e desde que você veja que realmente é uma dor do nervo, seja ela uma dor radicular ou seja ela uma radiculopatia dolorosa. Tudo bem? Eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido a diferenciar dor ciática, dor referida, dor radicular e radiculopatia. E a partir desse vídeo, você saiba explicar para o paciente e saiba identificar, avaliar qual é a estrutura que está gerando a dor do paciente. Porque isso é o mais importante. Quanto melhor você avaliar, quanto melhor você entender o que está acontecendo com o paciente, melhor você vai tratar. Tudo bem? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e compartilha com mais fisioterapeutas, compartilha lá no seu grupo de fisioterapeutas para que todo mundo saiba diferenciar esses 4 termos. Tá legal? Até o próximo vídeo.